Sejam bem-vindos, então, amigos de Aruanda. Todos. Meu nome é Edemilson Pujol, sou professor aqui da gastronomia da Universidade Fevale e também do curso de turismo. E também sou líder do projeto de extensão universitária Aruanda, Morada da Cultura e da História Afro-Brasileira. E hoje a gente está aqui para apresentar o primeiro capítulo do nosso podcast, né, Ana? Tão sonhado, né? Então hoje a gente começa aqui, mas primeiro eu quero apresentar a Ana, né, que vem comigo aqui, foi convidada para apresentar então este programa aí que a gente vai começar a rodar a partir de agora. Isso aí, prof, que prazer. Obrigada, pessoal, pelo espaço. Estou bem feliz. Nosso primeiro podcast. Acho que muitas coisas ainda boas estão por vir dentro desse projeto. Pude acompanhar desde o início aí junto com o prof, depois de várias mudanças, né, do projeto Aruanda, mas a gente segue firme com novas aventuras, digamos assim, porque a gente está sempre aprendendo, se aventurando com novos saberes, e afinal Aruanda também significa isso, né? Mas eu sou a Ana, eu sou estudante de nutrição daqui da Universidade Fevale. Estou no projeto Aruanda já fazem 2 anos, tive uma pausa aí de alguns meses, mas retornei. É impossível a gente não estar junto e querer contribuir, de certa forma, né? O Aruanda, ele é muito importante não só para mim como estudante, mas para outros professores, para a comunidade também poder entender e poder conhecer um pouco sobre o nosso trabalho, né? Então, estou muito feliz mesmo dessa nova jornada e que esse podcast aí seja só coisas boas com bastante convidados, né, prof? É isso aí. Vamos falar um pouquinho, explicar um pouquinho do Aruanda, né? Para como surgiu e onde estamos hoje, né, Ana? Eu, junto com a Ana, também ingressei no Aruanda em 2020, né? Mas o Aruanda ele já tem uma história um pouco anterior a isso. O Aruanda surgiu, então, num projeto chamado Banda Mirim, em 2003, né, voltado às escolas, voltado às crianças, né, então atividades feitas em escolas. E em 2018 ele retornou então como projeto Aruanda, né? Então o Aruanda é recente, né, ele tinha a coordenação da professora Margarete inicialmente, a professora Rosvitch, o professor Juan, e alunos bolsistas da época, né? E em 2020 eu fui apresentado ao projeto, né? Não conhecia o projeto, apesar de ser professor da Fevale, não conhecia o projeto. E, enfim, acabei entrando no projeto e logo em seguida trouxe a Ana aí para compor, né, esse projeto com a gente. Perfeito. E como é ruim, por um lado, a gente não ter conseguido migrar antes, né? E pegar toda essa trajetória que foi muito bonita, né? Com esses professores. Mas agora também acho que a gente está deixando um novo legado, começando uma nova história. Verdade. Trazendo também um pouco do que eles já vinham trabalhando, né, prof? Verdade, verdade. O projeto tomou uma carinha diferente, né? Quando nós entramos no projeto, ele tinha basicamente a professora Rosvitch, a professora Margarete, eu, você e a Thaís, né? Foram as bolsistas que eu acabei colocando no projeto. E hoje o projeto tem bem mais alunos, né? Nós estamos aqui hoje com a Gabriele, com a Ariane, nos ajudando também. Depois vamos apresentar elas. E é isso, né? A ideia do podcast é uma ideia que vem já me perturbando há algum tempo, né? Eu não estava feliz com a ideia do Aruanda ser apenas uma morada em um espaço único, né? Como a gente faz hoje atividades. Hoje o Aruanda tem atividades na Cruzeirinho, então a gente está construindo algo bacana com eles lá. A gente tem feito algumas ações importantes, né? A Cruzeiro do Sul está completando 100 anos e o Aruanda com a Fevale está lá ajudando na questão da organização do acervo deles e também agora com a ajuda do pessoal aí do audiovisual e do jornalismo, das meninas que ingressaram agora, a gente também vai produzir um documentário lá, né? Então isso tudo está ficando muito maior do que a gente imaginou no início, né? Quando a gente entrou numa época de pandemia, né? Só live para lá, live para cá. E foi bom também porque a gente conheceu várias pessoas, né? Várias contribuições legais, mas nada como esse presencial, Nada né? como o presencial, né? Então faltava isso. E a minha ideia era que o Aruanda pudesse ir um pouco mais além, né? Da comunidade da Cruzeirinho e que ele atingisse um objetivo que é o do projeto de dar visibilidade, né, à comunidade negra e principalmente destacar as pessoas que de alguma forma conseguiram
né, se sobressaírem em suas profissões, né? Perfeito. Então, quando encontramos aqui o pessoal do audiovisual, eu digo, bom, tá aí a oportunidade de a gente colocar isso na internet, no YouTube, né? E estamos aí hoje, então, para fazer isso. Perfeito. Ana, eu gostaria que tu te apresentasse um pouco mais, contasse um pouquinho da tua trajetória. Hoje, no caso, nós estamos iniciando o podcast, comigo e com a Ana apenas, os apresentadores. Então, nós vamos nos apresentar, vamos falar um pouquinho de nós, o que é para mim um pouco diferente, né? Acho que vai ser mais fácil entrevistar, a Ana acha que não. Mas eu acho que é mais difícil ser entrevistado. Sim. Então, hoje a ideia aqui é que a gente se apresente, conte um pouco da nossa história para o pessoal conhecer. E a partir do próximo episódio, nós já vamos ter um convidado que tu não conhece, eu já tenho convidado, depois eu digo quem é. Show de bola! Né? Então temos aí uma novidade que legal. boa. Show, perfeito. Então fala um pouquinho de ti, Ana, para o Perfeito. pessoal te conhecer aí, Então tá. da tua caminhada e principalmente do teu envolvimimento com a causa do Aruanda. Perfeito. Confesso que tudo muito novo, né? Eu acho que falar sobre a gente é sempre muito difícil, né? Acho que por isso que o prof fala, a gente se entrevistar, né? Acaba sendo difícil, mas vamos lá. Então, eu sou a Ana Cláudia, né? Como eu comentei, eu faço nutrição na Fevale. Na verdade, eu acho que dentro da nutrição, foi uma caminhada que eu fui me descobrindo e fui vendo que dá para juntar a questão de raça, a questão de negritude dentro de uma área que é saúde coletiva, saúde clínica, saúde hospitalar. E aí eu comecei a perceber que eu precisava, de certa forma, unir essas duas coisas que eu gosto. E hoje eu tô quase finalizando o curso. Inclusive, o meu TCC também vai ser com uma comunidade negra. Eu vou fazer com uma comunidade quilombola lá de TAPS. Então, cada vez mais tentando me aproximar com as questões afros, né, que são importantes dentro da minha jornada. Então, tudo começou e, assim, eu posso dizer, e uma dica aí para os acadêmicos, façam tudo que possível de projeto de extensão, participem de diretórios acadêmicos, o DCE também é super aberto para novos alunos, porque eu acho que isso também foi super importante para mim conseguir ter a oportunidade até de conhecer a Prof. Margarete, o Prof. Edemilson, através, né, dessas minhas... estar presente nesses ambientes também, e as pessoas me conhecendo e as pessoas me indicando. Então, eu acho que eu estar dentro do projeto hoje também se dá muito a essa caminhada de ter persistido e ter buscado estar próximo, né, a galera, estar dentro de diretório, estar dentro de DCE, então acho que isso é muito importante, porque senão talvez eu só seria uma aluna meio acanhada ali, meio sem voz, mas querendo fazer muita coisa, mobilizar muita coisa. Sim. Então eu me entendo muito como acadêmica durante esse processo aí que eu pude me descobrir e que eu consegui juntar tudo, e hoje estou quase finalizando uma graduação, super orgulhosa, muito feliz de ter conhecido Aruanda, de ter conhecido outras oportunidades que me fizeram cada vez mais crescer dentro desse ativismo, né? Mas muito difícil mesmo, né, Ana? Sim, essa formação, né? A Ana, para quem não conhece, a Ana é a nossa única aluna negra dentro da nutrição. Mas né? Agora, prof, eu tenho uma coisa muito legal para te dizer, que eu não sou a única. Tenho mais uma outra colega, Amanda Bento, inclusive, se estiver aí nos escutando, nos vendo. É uma outra colega que também, ela fazia fisioterapia antes aqui na Fevale, agora ela mudou para nutrição. E quando ela me disse, eu fiquei extremamente feliz, porque daí... Não que antes eu me sentisse sozinha, né? Porque eu sei que tem muitas outras pessoas que fizeram uma caminhada para que hoje eu estivesse dentro da graduação e fazendo nutrição. Mas é muito bom quando a gente consegue compartilhar as mesmas dores, as mesmas felicidades com alguém que também é da nossa mesma, né, tom de pele, a nossa mesma classe e entende tudo que a gente passa. Então, é basicamente isso, assim. Uma coisa que eu digo, até tento impulsionar as minhas primas muito em relação a isso, de assumir o nosso cabelo, de assumir a nossa identidade, porque eu só pude ter essa afirmação mesmo como mulher negra quando eu tinha os meus 15 anos de idade, né? Então, talvez eu tenha perdido muitas coisas e por isso que hoje essa ânsia, né, prof, de querer cada vez mais estar perto da minha cultura, né? Então, por isso que eu fico muito feliz de ter um projeto de extensão dentro da minha universidade que seja falando sobre a nossa cultura. Teve algum momento específico em que tu viu que tu tinha que fazer essa caminhada, que tu tinha que fazer essas afirmações, que tu tinha que realmente tomar um posicionamento? Sim, e foi um encontro de bibliotecários lá em Santa Catarina. Eu fui com a minha tia,
tinha 15 anos, nem sabia direito o que eu tava fazendo. Mas aí são nesses momentos que a gente não sabe o que a gente tá fazendo que tudo parece se encaixar, né? Sim. E aí eu comecei a ver que do meu lado tinha uma pessoa negra, do outro lado ali na frente tinha outra. E vi que era uma junção de pessoas inteligentes e muito potentes no mesmo ambiente. E aí que a virada de chave aconteceu, assim. Comecei a subir meu cabelo. Naquela época eu alisava, fazia vários procedimentos. Aí, depois dali, as coisas só começaram a se engrenar, né? Mas eu acho que esse entendimento, ele é diário, né? A gente vai se conhecendo cada dia mais e vai entendendo várias coisas sobre a gente cada dia que passa. Então, acho que é uma evolução meio que constante, assim. É isso aí, que legal. Mas é isso, prof. Tô bem feliz com esse fim de graduação também. Acho que é importante, né? São poucos nutricionistas negros dentro da área da nutrição, né? Então, pelo menos ser um nome aí, eu já fico Somos poucos negros de uma forma geral dentro da universidade. Somos poucos. Mas, prof, eu falei bastante de mim, eu sei também um pouco da tua jornada, da tua caminhada, que também não foi muito fácil. Eu queria até que tu comentasse um pouco como é que tu começou, aonde que tu começou, como é que a gastronomia apareceu na tua vida, né? E como também teu entendimento como um homem negro dentro de uma universidade, dentro de um espaço também que é cozinha, né? Que a gente sabe que tem a questão do chefe. Então, também acho que é legal tu compartilhar um pouco pra gente. Certo. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre o início, né, dessa jornada. Eu tenho 53 anos agora, mas eu comecei nessa atividade, entrei na gastronomia, eu tinha 14 anos. Então, eu fiz um curso no Senac, me formei com 15 anos, fui trabalhar muito cedo, né? Filho de família pobre, enfim, morava no interior de Viamão, onde moro ainda, até hoje, né? E, enfim, comecei a trabalhar em restaurantes, como garçom, como bartender. Trabalhei muitos anos em muitas casas em Porto Alegre, mas desde que eu saí do Senac, eu sempre tive o sonho de estudar e ser professor. Só que quando eu entrei na profissão, né, com 14, 15 anos, com 17 eu parei de estudar. Tava ganhando bem, enfim, fui pai muito cedo também e achei que não precisava estudar mais. Com 17 anos eu parei, tinha a 7ª série apenas. E fiquei trabalhando por muitos anos, mas tinha vontade de um dia voltar. E quando eu entrei no Senac, eu já tinha 30 anos de idade, como garçom, eu resolvi que eu tinha que voltar a estudar. Então, concluí ali o meu ensino médio em 1 ano e meio, e logo em seguida fiz vestibular, entrei no vestibular, numa faculdade particular. E aí começam a vir as questões, né? Tipo, eu era o único aluno negro também nessa faculdade, né? Então, uma coisa que já começa a ser estranha desde o início. Paguei com muita dificuldade essa faculdade, né? Teria muito a falar sobre isso, mas, enfim, vamos passar por essa parte. Levei 6 anos para me formar num curso de 4 anos, né? Em função dessas dificuldades todas, mas não desisti. E depois que concluí, eu percebi que dava para ir mais além, né? Então, até então não imaginava nem estudar, mas daqui a pouquinho já tinha faculdade. Eu digo, bom, vou tentar uma pós-graduação. Em 2009 eu conheci a Fevale, numa pós-graduação, vim fazer uma pós-graduação aqui, foi muito legal a experiência, enfim. Nesse período eu já dava aula no Senac, em cursos profissionalizantes, eu comecei a dar aula cedo também no Senac. Fiquei bastante tempo lá, foi uma grande escola para mim, o Senac, e abriu muitas portas. E em 2012, eu participei de um processo seletivo aqui na Fevale e acabei ingressando, né? Entrei no curso de gastronomia, porque a gastronomia já fazia parte da minha vida durante todos esses anos, né? E os meus conhecimentos que eu adquiri, tudo que eu aplicava lá no Senac era aplicável dentro de um curso de gastronomia em nível superior. Né? Eu só tinha pós-graduação, mas mesmo assim era o que precisava para ingressar na universidade. E consegui, a Fevale abriu as portas para mim, foi a primeira instituição de ensino superior a abrir as portas para mim. E logo em seguida eu ingressei também na UX, passei num concurso lá e fiquei nas 2 universidades durante o período, depois saí, voltei para a Fevale, acabei retornando para a UX porque eu senti que ainda havia necessidade de estudar, né? Porque a gente pensa, bom, não preciso mais, já estou na universidade, então tá tudo certo, né? Só que daí tu começa a ver que não, ainda não tá tudo certo. Chegou um momento em que,
tem que participar do NDE. Ah, mas tem que ter mestrado. Então, tu não pode. Ah, vai ter agora uma concorrência à coordenação do curso. Tu não pode. Então, daí eu fui atrás, também, de forma particular, paguei o mestrado, mas aí, né, a vida já estava um pouco mais fácil nesse período aí, né? Sim. Mas, assim, eu acho que é importante destacar, depois de tudo que tu falou, que nesse período, entre a faculdade, que eu te falei, que eu era o único aluno lá, na pós-graduação também eu era o único aluno negro, e no mestrado nós éramos 3, porém 2 não eram do Rio Grande do Sul. Então eu era o único negro também, né? Então a gente começa a ver essas coisas e começa a pensar, mas por que não pode ser diferente, né? Então o Aruanda, ele veio e mostrou essa possibilidade, né? De tentar entender, de trazer pessoas aqui que possam compartilhar suas experiências de sucesso e talvez ser inspiração, né, para algumas pessoas. Eu acho que essa é a maior ideia do Aruanda. Aliás, né, nós não falamos, né, mas o nome do programa vai ser A Voz de Aruanda. Né? Então, esse vai ser o nome do programa porque a gente entende que é um espaço justamente para as pessoas poderem estar aqui contando essas histórias, né? Já aproveito então para te colocar... Eu tô curiosa, né? Eu fui atrás essa semana, né? Eu tenho que ter o primeiro convidado tem que ser uma pessoa especial, né? E o Aruanda, né? Como conta ali o próprio nome, ele é a morada da cultura da história afro-brasileira, né? Então eu pensei, temos que trazer alguém que compreenda esses 2 caminhos, né? E nós vamos ter aqui, no próximo episódio, a presença do chefe Mamadou. Ai, legal, né? Legal. Ele já esteve conosco algumas vezes, então acho que online, já teve de forma online. Isso quer dizer, a gente não teve, eu pelo menos ainda não tive a oportunidade de conhecer ele. Vai conhecer, né, agora, pessoalmente. Vai poder entrevistá-lo. Não, show de bola. É um africano do Senegal que tem uma caminhada muito bacana no Brasil, já está há mais de 30 anos aqui. É um amigo, né, e por isso topou. Então, eu vou buscar ele, vou trazer ele aqui para o próximo episódio. Então, nós já temos o primeiro entrevistado. Show, já vou vir com meus questionários aí para ele. Sim, vamos organizar perguntas, né? E eu acho que vai ser bem importante esse momento do Mamadou aqui, né, com a gente aqui. Então, a ideia é essa, né? De nós criarmos esse espaço justamente para poder trazer pessoas que, de alguma forma, conseguiram ultrapassar barreiras que não são normalmente ultrapassadas, como tu está conseguindo agora dentro da nutrição e como eu consegui dentro da universidade, né? E como é bom, sabe, né, prof, a gente se fortalecer com essas pessoas também e se fortalecer com uns aos outros, Sim. né? Porque a gente sabe que a caminhada ela é difícil, que não é fácil, e aí a gente vê pessoas como tu ou como o Mamadou que já conquistaram, mas ainda tem muita coisa para conquistar, Sim. né? Sabendo um pouco da caminhada de vocês, eu acho que não só pra gente que tá aqui entrevistando, mas para outras pessoas que também vão nos assistir, né? Então, com certeza. Dar voz mesmo para essas pessoas, né? Protagonizar, oportunizar, enfim, eu acho que é um pouco disso, E eu né? fiquei bem feliz com essa notícia que tu me deu, de que nós temos uma nova aluna na nutrição, né? E eu espero, né, que eu também possa... Vai conhecê-la. Não, e eu também espero poder conhecer um professor, porque, como tu sabe, né, eu sou o único professor negro também na universidade, e não é desta universidade, em todas que eu passei, eu também era o único, né, então isso acaba nos comovendo. Nos comovendo, né? A gente, né, tentando entender o porquê, né? Então, acho que esse é o caminho. Não, acho que perfeito. o Voz do Aruanda vai ser o espaço para isso, para a gente trazer essas pessoas e inspirar outras pessoas a correr atrás. Isso. E aí, quando a gente fala em inspirar, né, prof, eu tenho primas com alguma diferença de idade, 5, 6 anos, mas que logo daqui a pouco estão na graduação também. E eu fico vendo elas sonhar e aquilo parece ser tão distante, às vezes, e isso que elas têm a presença de alguém que está dentro de uma universidade, né? E eu sempre incentivando, não, vamos lá, vamos tentar fazer, a gente precisa estar nesses espaços. Esses espaços também são nossos, né? Na área da saúde eu sinto, assim, infelizmente ainda, uma divisão muito grande, né? Hoje eu tenho, graças a Deus, a oportunidade de trabalhar no Hospital da Unimed e hoje eu olho
os profissionais que estão ali, eu ainda continuo, às vezes, sendo a única, sabe? E, às vezes, o que não me confunde com uma tia da limpeza, que também tem todos os méritos de chegar até onde elas chegaram, porque eu tô com um uniforme e um jaleco branco, sabe? Então, isso, por um lado, me entristece, mas eu também fico orgulhosa de talvez ser o caminho, né? Para outras pessoas também se inspirarem, de certa forma, né? Isso também ocorreu comigo, né? Em 2020, porque eu fui convidado para o projeto, mas eu não sabia que eu era o único professor negro da universidade. E aí, quando eu fui convidado para o projeto, que me disseram, tu é o único professor negro e tal. E eu, num primeiro momento, fiquei assim, feliz por estar sendo convidado, por ser o único, mas depois isso começou a me perturbar o porquê que eu era, né? Então, eu acho que esse espaço é um espaço justamente para a gente questionar o porquê que é tão difícil ingressar em determinados espaços. Exato. E o mais engraçado é que, às vezes, a gente não se dá por conta, mas depois, quando a gente vai tendo um pouco mais também de... percebendo o quanto nossa importância ela é fundamental em determinados espaços. Eu vou contar uma coisa engraçada que aconteceu há um tempo atrás, que eu fiz uma postagem no meu Instagram, que era para botar curiosidades, assim, sobre a graduação. E quando eu coloquei que eu era a única aluna negra, as pessoas ficaram, pois é verdade. Então, às vezes, as pessoas também não se dão por conta, né? Eu não sei, eu fico triste, assim, por isso, assim, prof. Eu queria que as pessoas... Eu vejo dois lados. Eu vejo o lado delas não perceberem, algumas por acharem que é normal, mas vejo por outro lado desse não reconhecimento, né? Sim. Até assim, somos todos iguais, estamos no mesmo local, né? Enfim, acho que é um pouco disso. Mas, enfim, eu acho que o podcast ele vai ser bem bacana aí pra gente impulsionar e inspirar outras pessoas. Isso aí. Tô bem feliz mesmo por ficar essa oportunidade, também quero agradecer. Mas vamos com tudo, tô ansiosa pros próximos, né? Sim. Não, teremos o próximo, já tá marcado. E a ideia do próximo é que ele esteja no ar na Semana da Consciência Negra, no mês que vem, né? Se tudo der certo, a Gabriele falou que é possível. Vai dar. Né? Aí nós vamos tentar fazer isso. Antes da gente acabar, eu preciso destacar aqui hoje as pessoas, né? Todas que nos ajudaram a estar aqui, né? Então, primeiro agradecer a Fevale, né? Pelo espaço, por estar com a gente aqui até hoje, né, comigo principalmente, por todas as portas que me foram abertas dentro da instituição. Mas assim, hoje o Aruanda tá grande, né? Nós tínhamos só dois bolsistas e agora nós temos vários. Então assim, eu queria colocar aqui o nome deles e destacar assim a diversidade que é o Aruanda hoje. Então nós temos como acadêmicos o Angélico, que é do curso de Direito, temos a Ana, do curso de Nutrição, o Edson, que é do curso de História, a Gabriele, do curso de Audiovisual, a Nayara, né, Psicologia, a Paloma e a Thaís, que são dos cursos de Gastronomia, né? Além, né, já falei da Ariane, né? Já falei dela, jornalismo. Eu acho que eu tinha pulado a Ariane. E também temos as duas professoras, né? A professora Rosvitia e a professora Vanessa, né? Então, hoje o Aruanda, de uma hora para outra, ele ficou muito grande, né? Eu tenho tido reuniões mais seguidas, assim, para tentar entender o que a gente está fazendo e o que a gente pode fazer, né? Mas eu estou bem feliz com tudo e espero que a gente consiga aí tocar esse barco juntos aí, tá? Obrigado aí, Ana, por estar com a gente, Tamo junto. E vamos embora. Vamos lá. É isso aí, pessoal. A gente queria encerrar, então, esse programa de hoje, então, e voltaremos no próximo aí com o chefe Mamadou.